Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Tami Lima, da Oficina de Estudos da Arte Espírita, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre Arthur Conan Doyle, um propagador do Espiritismo. Para a gente iniciar os nossos trabalhos, eu separei a lição 177 do livro Vinha de Luz, Chico Xavier por Emmanuel. O título da lição é Edificação do Reino. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem na cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é a obra de aprimoramento de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Vou fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso trabalho. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam incessantemente, agradecemos cada oportunidade bendita que temos de neste planeta, de nesta encarnação, podermos nos inteirar mais, conhecer mais, entender mais dessa doutrina maravilhosa que a gente abraçou, que nos abraça, que nos esclarece, que nos consola, que a gente consiga ter forças para conseguir ser bons divulgadores dessa doutrina, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com o nosso carinho, com o nosso amor. Que cada vez mais a gente tem a oportunidade de demonstrar o quanto que nós aprendemos a amar, o quanto que nós estamos crescendo nessas atividades de amor. Fica conosco na noite de hoje, nos orienta, nos auxilia, nos intua, para que a gente consiga terminar esse momento de trabalho da noite de hoje em muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes de começar, propriamente o nosso estudo, a nossa conversa, agradecer o pessoal da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes pelo convite, pela oportunidade que a gente tem de trabalho no bem, nesses momentos em que a gente ainda está retornando às nossas atividades, os nossos trabalhos, como espírita, voltando à nossa rotina, estabelecendo uma nova rotina na maioria das vezes, a gente ter essa chance de estudar um pouquinho mais, falar com vocês é sempre uma oportunidade importantíssima para nós, trabalhadores do movimento espírita. Mas nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre o Arthur Conan Doyle, um propagador do espiritismo. Quem gosta um pouquinho de literatura vai saber que esse nome está um pouquinho atrelado a um grande personagem, ao Sherlock Holmes. É um dos grandes nomes, que deu mais fama, vamos dizer assim, a gente pode dizer, ao Arthur Conan Doyle. Mas a gente não vai falar desse lado dele, só desse lado dele como escritor para o mundo, A gente também vai falar um pouquinho do trabalho dele como espírita, como divulgador, do espiritismo. Mas para a gente já começando,
O Conan Doyle, ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1859. E quando ele era ainda jovenzinho, né, com seus 9 anos de idade, ele foi designado aí pela família, né, foi orientado a família a estudar num colégio jesuíta. E aí ele estudou tranquilamente, né? Só que quando ele termina o colegial, ele conclui o estudo dele, ele toma uma decisão, ele se torna agnóstico. E por que ele se tornou agnóstico? E aí, só pra gente se posicionar, né? Agnóstico é aquele que teoricamente não acredita em Deus, né? Vamos assim dizer, vamos resumir, né? Tem algumas outras coisas, mas acho que dá pra gente entender bem que o agnóstico é aquele que não acredita em Deus. E por que ele se torna agnóstico? Ele tinha uma admiração pelo escritor Macaulay, Babington Macaulay. E esse escritor já se dizia agnóstico. E aí ele ouve uma palestra de um padre, que o padre fazia uma afirmação que quem não era católico iria direto para o inferno. E ele não aceitou isso. Isso para ele foi muito difícil de digerir. E aí ele ficou cada vez com mais questionamentos, né? Os questionamentos ficaram mais fortes. E além disso, outro agnóstico veio a influenciar. Foi outra pessoa do convívio dele, o doutor Charles Waller. E aí ele foi grandemente marcado por esse Charles Waller e também pelo Macaulay. Ele opta por ser agnóstico, continua vivendo a vida dele e entra para a Universidade de Medicina lá na cidade dele, em Edimburgo. Só que ele vai ficando mais velho, vai ficando, né, começa a entrar na questão da vida profissional, né, e ainda não tem recursos. Então ele começa trabalhando em troca de casa e de comida. Como aprendiz, médico aprendiz, assim, no subúrbio de umas cidades em volta ali, Sheffield. E ele começa por esse trabalho, né? Por casa e por comida. Só que ele tinha um desejo, tinha uma facilidade muito grande para escrever. E aí o que ele passava a fazer? Ele passou a escrever pequenas histórias, rapidinho ali, aquelas historiazinhas e tal. E aí quando ele ali, antes de completar os 20 anos, ele já foi convidado para fazer a publicação dessas pequenas histórias num jornal de média circulação da cidade em que ele ali cresceu, né, em Edimburgo. Além disso, ele também atuou como médico naval, né, médico da Marinha Escocesa. Passado um tempinho, né, ele continua, volta, continua seus trabalhos, né, continua estudando, consegue fazer seu doutorado em medicina, né, e aí, mais ou menos em 1882, ele se junta com um colega de classe para fazer uma parceria de prática médica, mas a relação não foi tão boa. Foi difícil ele se relacionar com esse colega, e aí ele passou a fazer essas práticas médicas independentes. Não tinha muito sucesso nos negócios, porque era difícil você se estabelecer efetivamente assim, né, de uma hora para outra, só com a sua faculdade, e não tem referência, não tem experiência, e não tinha tanta coisa, né? Muito do que assola quase todos os jovens aí que estão tentando a vida, né, tentando a sua profissão. E aí ele voltou a escrever. No que ele voltou a escrever foi quando ele efetivamente teve o seu grande sucesso. Foi quando ele conseguiu escrever aí a sua primeira história em que o Sherlock Holmes apareceu, né? Além disso, dessa veia de escritor, ele também tinha uma veia, como é que eu posso dizer, assim, de desportista. Ele jogou futebol como goleiro, ele jogou cricket, jogou boliche, foi golfista. Tudo isso ele fazia tentando sobreviver, né? Arrumava um jeito de sobreviver. Aí então que ele veio e conheceu a sua primeira esposa, Luísa, que acabou falecendo em 1906, mais ou menos, de tuberculose.
E aí, em 1907, ele se casa de novo com a Elizabeth, que ele já tinha se apaixonado antes, mas ele com esse sentimento que ele tinha da vida correta, né, ele continuava dando apoio à sua esposa, e enquanto a sua esposa estava viva, ele era leal a ela, né, era fiel a ela e não tinha nada, mas ele já tinha um certo olhar pela Elizabeth. A Elizabeth morreu por volta de 1940, se eu não me engano. Além disso, Conan Doyle ele teve 5 filhos, né? 2 com a primeira esposa, a Mary Louise, que nasceu em 89 e faleceu em 76. Arthur Kingsley, que nasceu em 1892 e faleceu em 1918. E teve 3 filhos com a segunda esposa. O Dennis Stewart, que nasceu em 1909 e faleceu em 1955. Adrian Malcolm, que nasceu em 1910 e faleceu em 1970. E a Jean Lema Annette, que nasceu em 1912 e veio falecer em 1997. Por que eu trouxe essa informação? Porque olha que interessante, né? Um grande ícone do espiritismo, e a gente conviveu com os filhos deles durante um bom tempo, né? A filha mais nova dele veio a falecer em 1997. E por que é interessante a gente falar da questão dos filhos, né? Porque em 1887 o Conan Doyle teve seu primeiro contato com o espiritismo. Ele tinha um amigo que era arquiteto em Portsmouth, Ball, o nome dele, né? E ele participou de umas sessões mediúnicas. E aí ele começou a rever esses conceitos dele com relação a ser agnóstico, né? A não acreditar em Deus. Mas até aí a coisa parou. Um pouquinho mais à frente, alguns anos à frente, depois da morte da sua esposa e do seu filho, ele começou a pensar um pouquinho mais no lado espiritual. Por quê? Porque ele ficou com uma situação bem conturbada. Porque além dessas mortes da esposa e do filho, também morreram seus cunhados, outras pessoas em volta, porque era um período da Primeira Guerra Mundial e ele perdeu muita gente conhecida nessa Primeira Guerra e acabou ficando com uma tristeza muito grande, uma tristeza muito profunda. E aonde ele encontrou essa consolação, né? Onde ele encontrou esse retorno? Justamente no espiritismo. Por quê? Ele começou a se envolver um pouquinho mais, começou a frequentar algumas reuniões, começou a pesquisar sobre o assunto, até o momento em que ele passou a escrever sobre o assunto. E escreveu de uma forma tão visceral, tão profunda, que ele se tornou um dos maiores divulgadores dessa doutrina que ele passou a conhecer. E aí, em 1918, mais ou menos, é que ele efetivamente publica uma obra em que ele consegue, vamos assim dizer, confirmar a sua convicção no espiritismo, com manifestações paranormais, inicia uma série de outras possibilidades de pesquisa, várias palestras sobre o tema, escreve, né, o livro que a gente pode dizer mais famoso, né, que é a História do Espiritismo, por volta ali de 1926, que tem um objetivo de abordar historicamente o movimento espírita, já naquela época, né, que inicialmente foi tratado, né, codificado por Kardec, e ele já tinha essa preocupação. E esse livro, né, a História do Espiritismo, é tão importante porque é ali que a gente encontra um monte de informação que serve de base para a gente até os dias de hoje. Por exemplo, é ali que a gente encontra algumas histórias de Swedenborg, é ali que a gente encontra as histórias de Hydesville, é ali que a gente encontra as histórias sobre as Irmãs Fox, as primeiras manifestações, é ali que a gente encontra algumas pesquisas do Sr. William Crookes,
é ali que a gente encontra várias investigações coletivas, é ali que a gente encontra nomes do Sr. Foster, da Madame Esperance, de vários outros médiums que auxiliaram Kardec, e também depois de Kardec. É ali que a gente encontra como era, né, o espiritismo na França, na Alemanha, na Itália. Ali que os novos médiuns, ali tem algumas informações sobre o aspecto religioso do espiritismo. E ali a gente tem várias informações sobre aquele momento, vamos dizer, um pouquinho depois de Kardec ali, né, aquele momento que serviu para toda essa deflagração do espiritismo na Terra. E aí, assim, ele tinha uma propensão maior aos cuidar, né, dos movimentos relativos aos fenômenos físicos, materializações, e tinha uma natureza, né, os seus trabalhos tinham todas essas ideias e também tinham essa objetividade, né? Mas tudo isso dizia respeito à falta de orientação, né, de uma orientação firme, de uma orientação séria do que acontece após a morte. Por quê? Porque então ele acreditava que tinha acabado. Mas dentro dele, alguma coisa dizia que não podia ser morreu, acabou. Quando a gente fala, né, do agnóstico, que o agnóstico não conhece, que o agnóstico ele não acredita em Deus, a gente acaba esquecendo o que está por trás disso. Não é só uma crença em Deus que existe ou não existe. Também está dentro desse pensamento agnóstico essa falta de crença no todo, a falta de entendimento, a falta de relação da vida. Então, como pode seu filho jovem falecer junto com a sua primeira esposa, junto com outras pessoas que amava tanto, tudo isso num período curto da vida? Como é que pode isso tudo acontecer? E ninguém explica isso. E aí, quando ele conhece, se depara com o espiritismo, ele vê que isso tudo tem explicação. E além das explicações, só uma explicação pela explicação, ele começa a pesquisar, que era uma característica bem forte naquela época, a pesquisar sobre isso. Então não era só o fato de ter um livro publicado que fazia isso ser uma verdade. Ele ia atrás dessas verdades, né? Ele pesquisava essas verdades e buscou essas verdades e se relacionou com várias pessoas que traziam essas verdades. Tanto é assim que ele acabou se tornando amigo do Houdini, que era um mágico, que era um grande oponente do movimento espírita da época, né? Um dos trabalhos que o Houdini se dedicava a fazer era demonstrar que quem se autodenominava médium não passava de um mágico, né, de um ilusionista. E Houdini tinha esse trabalho. E Houdini, inclusive, cobrava para expor esses médiums, né? Era um trabalho mesmo de Houdini, né? Ele ia nessas reuniões, e aí na época a gente está falando de reunião, não da reunião como a gente entende hoje, né? A gente está falando dessa reunião que eram reuniões abertas, mesas girantes, mesas que andam, pulam, e muitas vezes Houdini conseguia comprovar que ali tinha alguma questão de ilusionismo, e até buscava, né, expor esses médiuns. Mas aí o Conan Doyle já estava, inclusive, convencido de que o próprio Houdini possuía algum tipo de mediunidade. E ele expõe isso no livro O Limite do Desconhecido. Por que ele faz isso? Né? Porque Houdini não foi capaz de convencer o Doyle desses feitos, que os feitos eram só ilusões. Todos são ilusionistas. E várias vezes eles tinham essas discussões, se era ilusionismo, se não era. Algumas vezes Houdini conseguia comprovar, outras vezes não. Algumas vezes essa comprovação, né, vinha porque Houdini conseguia efetivamente repetir aquilo que era feito na reunião, toda preparada. E lógico, né, a gente sabe que muito daquele movimento na época ganhou força, ganhou representatividade, ganhou grandes informações, né, grande vulto, também por causa
dessas pessoas que se aproveitavam desse movimento, né, desse vulto. Então acaba que as coisas acabavam se confundindo naquele momento. E o Conan Doyle, ele estava convencido de que tinha alguma coisa correta aí, tinha alguma coisa sobrenatural aí. E o Houdini não, o Houdini vivia para confirmar que eram só ilusionistas. Lógico que essa relação não pôde ir para frente, né? Eles acabaram tendo uma discussão em público e os dois acabaram rompendo a sua própria essa relação, né? Eles acabaram se afastando. Pro Conan Doyle, isso foi tão forte dessa convicção que ele tinha no além, né? Na vida espírita, na vida espiritual, que para ele poder receber o título de Lorde lá na Inglaterra, né, no Reino Britânico, impuseram a ele a condição de renunciar a essas crenças, as crenças espirituais, espiritualistas, espíritas, o nome que a gente queira dar. E ele confrontou todo mundo, permaneceu fiel à fé que ele tinha, né, que ele estava abraçando, que acompanhou até os seus últimos dias, de tamanha certeza que ele tinha no conteúdo da codificação, em Kardec, nos espíritos, na vida pós-morte. E o que eu vejo de muito interessante nesse momento, né, que a gente está falando aqui sobre o Doyle? A gente às vezes esquece que a maior missão do espiritismo, a gente às vezes esquece por que o espiritismo precisou vir para a Terra, né? Por que a gente precisou ter isso de uma maneira tão organizada, né? E aí eu vou pedir uma licencinha aqui para ler a questão 799 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos assim: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E além disso, eu vou pegar mais um trechinho aqui do Espiritismo, do item 2 da conclusão, em que os espíritos dizem pra gente assim: esse capítulo na verdade ele é assinado pelo Santo Agostinho, né? Mas esse item 2 traz pra gente assim, ó: o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. Como a gente pode ver, um dos objetivos do espiritismo é justamente combater o materialismo. E muito dessa falta de crença em Deus está envolvida essa ideia de que só o aqui, né, só isso que a gente consegue ver, pegar, só a parte material é que efetivamente existe. E o espiritismo ele cumpre o seu objetivo com o Conan Doyle. Isso é que é interessante da gente refletir, né? Que era um cientista, um estudioso, convivia com várias pessoas que inclusive eram contrários ao espiritismo, e ainda assim ele conseguiu identificar e conseguiu que essa doutrina o consolasse nas suas perdas, conseguiu que essa doutrina o fizesse entender essa verdadeira dinâmica da vida e diminuísse o seu sofrimento,
né? E a gente sempre fala, né, que um dos objetivos da doutrina é trazer o consolo e trazer o esclarecimento. E para ele aconteceu dessa forma, como acontece para vários outros de nós, né? Às vezes não com a profundidade do Conan Doyle, não de uma forma em que a gente consiga escrever, dissertar, defender perante a sociedade como um todo, mas traz essa reforma, traz essa mudança. E esse é o objetivo do Espiritismo, né? O objetivo do Espiritismo não é fazer maiores adeptos, não é conseguir comprovar para todo mundo que tem razão, é fazer com que as coisas mudem, é fazer com que a nossa postura mude. E aí a gente tem na vida do Conan Doyle um homem que não acreditava em Deus, que passa por várias perdas de pessoas próximas e de familiares, acaba encontrando uma doutrina que para ele não fazia tanto sentido no início, mas ainda assim ele tem o ímpeto de pesquisar, de estudar, vê que aquilo faz sentido, confirma cientificamente com o que ele tinha à disposição dele na época, as verdades que ali estavam, se torna um grande pesquisador de mediunidade, um grande pesquisador da história, né? Registra isso para que a gente não perca, e olha a importância disso. Muitos dos acontecimentos, como eu já falei um pouquinho antes, estão ali registrados no livro do Conan Doyle, na história do Espiritismo. Muito vem dessa necessidade que ele tinha, nessa busca pela compreensão, pelo desenvolvimento, pelo entendimento, a mesma busca que nós temos. Às vezes a gente não precisa sentir essas perdas como o Conan Doyle sentiu. Às vezes a gente consegue ter a bênção de se aproximar do Espiritismo pelos nossos amores, pelas nossas amizades, pelas nossas relações. Mas às vezes a gente também, e conhecemos muitas pessoas que se aproximam do Espiritismo também por causa dessas dores. E o Espiritismo está lá para consolar, para esclarecer, para fazer com que a gente se torne pessoas melhores, entendendo essa nossa dinâmica. A gente ainda né, falando da conclusão, aí a gente vai pular um pouquinho lá para o item 8, onde a gente encontra o Santo Agostinho falando para a gente assim, ó: razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo com os fatos matou o materialismo, fosse este único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, conseguintemente, a necessidade do bem. E eu não vou protelar, né? Acabar indo muito mais, mas essa conclusão ela é muito importante, porque traz muita coisa interessante sobre esse objetivo do Espiritismo. É a gente pensar na necessidade do bem. E aí eu vou voltar a falar mais um pouquinho do Conan Doyle, porque isso é uma característica de quando a gente consegue ter contato com a nossa doutrina espírita. A gente não consegue guardar ela só pra gente. Por quê? Porque Doyle ficou interessado, né, no espiritismo, e aí ele começa a contribuir para esse movimento. Ele começa a ter essa necessidade do bem. Ele não está só ali querendo esclarecer uma necessidade pessoal. Isso é o que de primeira acontece. Isso é o que no primeiro contato acontece. Após esse primeiro contato, após esse entrosamento dele com a doutrina espírita, ele desanda a escrever e a fazer palestras sobre o tema. Tanto que um desses livros, né, que eu já falei, a história do espiritismo, e além disso ele escreve várias outras obras destinadas a nos esclarecer, publica vários itens, várias pesquisas para que a gente possa compreender ainda mais sobre o espiritismo. A história do espiritismo, e um outro livro também que é famoso, que é O Mundo Além. E essas obras elas têm como objetivo tratar a comunicação com os mortos, a reencarnação, vida após a morte. E ele sempre defendia a verdade desses fenômenos. Ele sempre procurava, como um bom cientista, como um bom pesquisador, como um bom historiador, como um bom espírita compromissado, ele procurava comprovar e demonstrar a comprovação de todos esses fenômenos que envolviam
essas nuances, né, essas nossas verdades espíritas. Mas lógico, né, que isso não era simples de fazer, né, como a gente imagina, como a gente sabe. A gente tem histórias de grandes vultos, grandes médiuns que sofrem muito por causa das suas convicções. E aí Conan Doyle era um defensor apaixonado do espiritismo, e em razão disso ele enfrentou um monte de crítica, era acusado de charlatanismo, de fraude, por pessoas que simplesmente não acreditavam nas suas teorias. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme nas suas convicções até o fim da sua vida. Não abriu mão dela. Mas a sua persistência, né, a sua a manutenção mesmo da obra, do espírito vivo, né, dessa pesquisa, do espiritismo propriamente dito nesse momento, teve um impacto no mundo. E aí sua influência, né, ele como um grande escritor, ajudou a popularizar a doutrina e a difundir as suas ideias por todo o mundo. Esse é o grande legado que ele deixa. E muito dessa questão investigativa, né, muito dessa contribuição que ele dá para o espiritismo, do procurar informação sobre os médiuns, informação sobre a cultura, informação sobre a conduta, informação sobre o passo a passo, deixar isso registrado, isso se reproduz no seu personagem mais famoso, né, no Sherlock Holmes. Porque às vezes pode até parecer estranho que ele, como criador do Sherlock Holmes, né, venha a ser um defensor tão fervoroso do espiritismo, mas isso só mostra o quanto nós somos plurais, né, o quanto nós somos diferentes, ainda que na mesma encarnação, sendo o mesmo indivíduo, né, o quanto a gente tem várias portas para tratar, e o quanto que isso às vezes se alia. Essa questão da investigação, essa questão do trabalho, essa questão da pesquisa, né, do detetive Sherlock Holmes, ele aplicava na sua vida prática, ele aplicava na sua vida como um pesquisador do espiritismo, como um defensor do espiritismo. E isso, nessa questão complexa e multifacetada, ele conseguiu deixar uma marca fundamental para nós, que é nosso compromisso com a doutrina que a gente abraça. Ele fez dentro daquilo que ele podia, dentro das possibilidades que ele tinha de desenvolvimento. E a gente precisa pegar esse exemplo e trazer para o nosso cotidiano e ter essa mesma vontade e boa vontade de defender, de trabalhar. E hoje, se a gente não precisa mais discutir com grandes detratores, com grandes em grandes arenas, com grandes adversários do espiritismo, a gente precisa trazer para dentro de nós, para dentro dos nossos lares, a verdade do espiritismo, a certeza do espiritismo, esse amor, essa verdade, essa certeza de que a vida não acaba, a certeza da reencarnação, a certeza do amor, a certeza da família universal. A gente precisa trazer essas certezas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, que o Arthur Conan Doyle conseguiu trazer da maneira dele, que reverbera em nós até hoje, e todos nós somos capazes de fazer, e reverberamos em todas as nossas relações. Todos nós que convivemos dentro e fora do nosso movimento espírita, deixamos a nossa marca de alguma forma. E a gente precisa entender que, independente da gente ser complexo, multifacetado, da gente ter um monte de defeito, um monte de dificuldade, ainda assim a gente contribui para que isso aconteça, para que o melhor aconteça. E às vezes parece que não, mas a gente contribui muito para essa evolução que a gente vai acompanhando no nosso planeta. A gente agradece muito novamente a confiança, o convite da associação, né, beneficente espírita Bezerra de Menezes, e damos por encerrado, né, o nosso estudo, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo muito essa oportunidade da gente estudar um pouquinho sobre esse grande propagador do espiritismo, e que a gente possa ter aí a vida dele como uma referência para nós.
vou fazer a nossa prece de encerramento, muito agradecido pela oportunidade de estudo dessa noite. Mestre Jesus, amigos que nos acompanham nas nossas atividades, amigos espirituais, mentores, espíritos familiares, agradecemos a oportunidade na noite de hoje, dessas reflexões, desses estudos, que a gente consiga ter como referência, ter como exemplo, como modelo, a vida desses grandes personagens, desses grandes propagadores, que a gente consegue estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho, que elas sirvam de combustível nesses nossos momentos de insatisfação, nossos momentos de insegurança, que a gente possa ter a certeza dos nossos trabalhos, das nossas atividades e do quanto que as nossas ações reverberam positivamente no mundo em que estamos inseridos. Fiquem conosco, nos acompanhem, nos orientem, nos intuam e que a gente possa permanecer na paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. E, novamente, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade e que a gente possa se reencontrar por esse nosso movimento espírita, por essas nossas relações, por esses nossos amores. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite.